Paz do Senhor, irmãos, que estejam todos na paz de Deus, amém? Hoje eu venho falar de uma mensagem que Deus me enviou sobre a seara e os ceifeiros, que está no capítulo 9, no versículo 9, capítulo 35, amém? Essa palavra, ela fala muito sobre o chamado, sobre as maravilhas que Deus tem preparado para cada um de nós, mas nem sempre nós percebemos, nem sempre nós vemos os milagres de Deus em nossas vidas. A gente não entende que Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. De cada um de vocês, Deus tem um chamado. Amém? Na palavra diz assim, a seara e os ceifeiros, capítulo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? O que significa a seara? A seara, nesse capítulo, ela está falando sobre a necessidade de trabalhadores. Deus tinha grande compaixão e simpatia pelas multidões. Sem liderança, eles não tinham liderança espiritual. São almas, quando Deus fala, vendo a multidão teve grande compaixão, ele fala sobre aquelas almas que querem serem salvas. Elas precisavam serem salvas, mas não tinham quem as salvasse, não tinham quem as recolhesse, as buscassem. E não havia muitos pregadores. Como hoje, gente, hoje, no mundo que nós vivemos, na época que nós vivemos, existe muitos, milhares de pregadores. Mas é aquela necessidade que nós temos de aprender mais e mais de Deus, mais e mais de Jesus, para levar a palavra àqueles que não têm conhecimento. Quando houve essas pregações, Jesus naquela época ele percorria cidades, aldeias, ensinando em sinagogas, nos campos, ao ar livre. Ele ensinava, cada multidão que chegava perto deles, ele procurava ensinar, ele procurava falar a palavra. Assim somos nós hoje. Nós somos os verdadeiros ceifeiros. Mas nós não aprendemos mais de Deus para levar, para ensinar quem precisa, quem necessita, quem tem sede de justiça. E é isso que Deus fala nessa palavra, que nós possamos aprender a saciar a necessidade do próximo, a necessidade daquele que precisa da pregação, a necessidade daquele que precisa da palavra. Quantas pessoas por aí andam se voltando para o mundo porque não conhecem o verdadeiro Deus? Aqui quando ele fala, então disse aos discípulos, na verdade, a seara é realmente grande, mas são tão poucos os ceifeiros. Os ceifeiros, ele quis dizer aqui na palavra, que são poucos os pregadores verdadeiros que realmente querem levar a palavra, que realmente querem levar a verdade sobre ele. Porque muitos por aí, muitos
jovens, não só jovens, em geral, a população em geral, muitos ainda não conhecem o verdadeiro Deus que nós servimos, não conhece a palavra, o amor que existe neste livro, olha, o que existe de amor aqui neste livro, que é a verdadeira palavra de Deus, é onde vocês aprendem a conhecer esse Deus que nós servimos. Deus nos dá poder e autoridade para pregar, para missionar, para curar, para libertar, até mesmo para fazer renovações em nossas vidas, não só nas nossas vidas, mas na vida dos nossos familiares. Então, o que acontece? Rogai, a palavra fala rogai, é interceder, que nós possamos interceder por essas vidas. A colheita de almas é dele e tem que ser colhida à sua maneira. Hoje eu estou aqui, irmãos e irmãs, pregando essa palavra para vocês. Eu sei que muitos vão querer ouvir, muitos vão sentir que aquela semente vai ser plantada ali dentro. Mas existe muitos que não vão querer germinar essa semente, que não vai querer cuidar desta semente. Porque muitos não dão importância à palavra de Deus. Muitos não dão importância à mensagem de Deus. Então, neste momento, cabe a Deus fazer a sua maneira, fazer a sua obra. Não cabe a mim salvar meus filhos, salvar meus familiares, salvar um ente querido, um amigo. Cabe a Deus. E detalhe, nossa salvação é individual. Então, cabe a você procurar fazer o que é certo, correr atrás do que é certo e deixar o erro de lado. O pecado, ele bate na porta todos os dias. O pecado está o tempo todo nos rodeando. Mas cabe a nós querer aceitar o pecado ou não. Cabe a nós querer abrir nosso peito, abrir nossa alma, abrir nossa vida ao pecado. Então, a partir do momento que você diz não ao pecado, você está dizendo sim a Deus. Você está escolhendo seguir a correção, o caminho certo que Deus tenha para lhe dar. Então, aqui, quando Deus fala nesta palavra, necessidade de trabalhadores, é porque Jesus, ele necessita de pessoas que saibam, que conheçam, que aprendam mais da sabedoria dele. Que busquem mais o conhecimento bíblico, o conhecimento espiritual. Porque hoje nós vivemos uma batalha espiritual todos os dias. Se você teve a chance de acordar, você pode ter certeza que você vai ter batalhas espirituais para batalhar, para correr, para lutar. E para isso você tem que ter as armas forjadas de Deus. Você tem que estar preparado com o capacete da justiça, o escudo, o calçado e a couraça. Porque Deus diz, na própria Bíblia, Deus diz para nós que nós possamos estar cobertos pela proteção dele. E nós estando coberto pela proteção dele, nós temos todas as chances de vencer cada batalha na vida. No dia a dia, gente. Vocês, irmãos e irmãs que passam por uma luta, que passam por uma batalha, saiba que Deus está no comando. Que Deus está trabalhando ao seu favor. E para isso nós temos que nos afastar do pecado. Nós temos que nos afastar do que é mal. Deus manda lhe dizer que nesse momento Ele está entrando na sua casa, Ele está fazendo morada, Ele está fazendo mudança de vida, mudança de hábito. Ele está transformando a vida de cada um de vocês. Você que entra, que acha que aquela depressão não vai sair da sua vida, que aquela ansiedade não vai desaparecer,
Vocês que acham que aquela dívida não tem condições de vocês pagarem, de vocês tirarem da vida de vocês, acredite que Deus vai dar. Deus vai dar a permissão, Deus vai te dar condições de acabar com isso na vida de vocês. Quantas pessoas muitas vezes se acham fracos na fé por imaginar, poxa, Senhor, eu não dou conta de quitar aquela dívida. Poxa, Senhor, eu não dou conta de limpar o meu nome. Pô, meu Deus, essa enfermidade está virando uma calamidade na vida do meu filho, na vida de um ente querido. Senhor, minha vida sentimental está destruída. Minha vida espiritual está fraca. Irmãos, Deus está a todo momento te ouvindo. Ele está atento às suas orações, aos seus pedidos. Então, que vocês possam aprender a entregar nas mãos dele todas as aflições que passam pela vida de vocês. Seja ela sentimental, financeiro, na saúde, espiritual, seja qual for. Uma libertação do seu filho que estão nas drogas, que estão nos vícios. Uma libertação de um ente querido seu que está na prostituição. Uma libertação de uma doença, uma libertação de tudo que você imaginar. Deus tem a capacidade de mudar, de transformar. Irmãos, Deus entregou seu único filho. O único filho que ele tinha mais amor, que ele tinha mais... Como uma mãe e um pai. O que você sente pelos seus filhos? Por mais errado que eles sejam, vocês sentem amor, vocês sentem misericórdia, vocês querem gratidão, vocês querem ver eles bem. Assim era Deus com seu filho. Só que o seu filho não era como o nosso. O filho de Deus não tinha pecado. Ele não tinha nada que o levasse àquela cruz. Ele não tinha nada que fizesse com que ele passasse pelo sofrimento que ele passou, pela humilhação. Se a gente for pegar a Bíblia e for olhar, tem muitas coisas que Jesus Cristo passou que não está aqui, irmãos. Mas nós sabemos na história de Jesus o que ele passou desde o nascimento. Desde o nascimento, Jesus foi perseguido. Quem de vocês é perseguido desde o nascimento, irmãos? Não. Jesus, ele era limpo, ele era transparente. Mas ainda assim, o seu pai o entregou ao matadouro para que ele passasse todas as aflições desse mundo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, buscando a palavra, levando a palavra, aprendendo, buscando sabedoria, buscando discernimento. Então você aí do outro lado, não pense que Deus esqueceu de você. Não pense que Deus não está te olhando. Eu já passei por isso, irmãos. Irmãos, eu cheguei ao ponto de chorar e perguntar para Deus por que Deus esqueceu de mim. Eu também passo aflições, irmãos. Eu sou uma serva do Senhor, mas eu passo por aflições. Nós passamos todos os dias. Ninguém está livre. Mas cabe a nós estarmos na presença de Deus. Estarmos firmes e fortes no caminho dele para nós podermos ter a capacidade e a força de passar por todas essas turbulações. Então você aí do outro lado, lembre-se que Deus nunca esqueceu de você, que Deus está a todo momento te ouvindo, te vendo. Deus está esperando você entrar numa intimidade com Ele. Deus está esperando que você entregue a Ele todas as suas aflições. Deus sabe de tudo que você está passando, mas Ele espera que você tenha uma reação, que você possa se mover, que você possa falar.
Porque Deus não quer ouvir apenas o seu silêncio, Ele quer ouvir você. Fala para Deus o que você sente, fala para Deus o que você precisa. Porque Ele está atento. Os ouvidos dele estão atentos para te ouvir. E eu sei que esse Deus que eu sirvo é esse mesmo Deus que vai fazer promessas na sua vida. Que vai transformar, mudar, curar, libertar o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, o seu familiar. É esse Deus que vai retirar de dentro da sua casa toda potestade e todo principado. É esse Deus que vai limpar a sua vida. Que vai transformar a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida familiar. E vai transformar a vida dos seus filhos, amém? Que Deus possa contar com cada um de vocês. Que vocês possam falar com Deus, amém? Vamos orar? Aquela oração que Deus deixou para cada um de nós todos os dias, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Irmãos, até mesmo a oração que Deus nos deixou, para que nós possamos falar com Ele todos os dias, já fala: Pai nosso, que estás nos céus, santificado, irmãos, santificado e honrado seja o nome dEle, assim na terra como no céu. Porque o pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje é o alimento diário para nós. O alimento é esse, que nós possamos estar conectados com Deus, que nós possamos buscá-lo todos os dias. Reflita na oração do Pai Nosso e olhe que oração linda, que oração maravilhosa. É uma oração de intimidade com Deus. Se vocês não sabem, o Pai Nosso é uma intimidade que Deus nos deixou para ter intimidade com Ele todos os dias. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, amém? Que vocês possam curtir, que vocês possam comentar, que vocês possam compartilhar esse vídeo. Leve a mensagem a quem precisa, a quem necessita. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que precisa ouvir, que precisam ser renovados. Amém? Fiquem todos na paz de Deus.